Bem-vindos, sou o professor José Marcelo, sou assessor da direção do ENIAC, estou representando o professor Rui. E a gente convidou vocês para uma oportunidade de profissional, na verdade. Né? Hoje o ENIAC está fechando mais uma parceria no nosso CTT, que é o Centro de Treinamento Tecnológico, tá? Que nós já temos no Centro de Treinamento a Oracle, a Microsoft e a SAP, tá? Com o treinamento que nós podemos oferecer com essa parceria. Esses cursos serão oferecidos a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem. Tá? Um custo bem mais baixo para vocês que são alunos, tá? do que é praticado no mercado. E hoje a gente veio celebrar aqui uma parceria com a Aventia, tá? Que está representado aqui pelo Manuel, tá? Que é o diretor de consultoria, o Santiago, que é o presidente da Aventia. Tá? E a Aventia, ele vai fazer uma palestra para vocês, explicar toda a história, o que é a Aventia, tá? E essa parceria com relação às certificações. O quanto o mercado brasileiro hoje, principalmente aqui em Guarulhos, as empresas são carentes de profissionais que tenham esse tipo de qualificação. E uma facilidade grande a mais, né, o preço pela parceria que o ENIAC fez junto com a Aventia, a gente conseguiu baixar bastante esse valor. E também a facilidade de tempo. São certificações com cursos curtos, de 42 horas, presenciais, que vai ser tudo falado pelo Manuel, mas no final do curso, tá? Dessa palestra. Tá? Então, o Manuel agora vai tomar a palavra, vai conversar com vocês e vai explicar, deixar vocês bem cientes dessa facilidade que nós estamos trazendo para vocês. Né? Aproveitem, não deixe passar essa oportunidade, porque faz muita diferença no currículo da gente. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vindos. Vou então passar a apresentar a palestra dedicada às certificações profissionais. Para que não seja um monólogo da minha parte, gostaria que ficassem à vontade para colocar qualquer questão que entendam necessário, inclusive questões práticas, porque já repararam que o meu sotaque do outro lado do oceano, então também se de alguma forma não estiver perceptível, por favor, estejam à vontade para perguntar. Ok? Posto isto, vamos então começar. Hoje vamos falar de certificações profissionais em Project Management e estes são os assuntos: contexto profissional, certificações profissionais propriamente ditas, fatores críticos para passar bem no exame e depois apresentaremos um pouquinho a Aventia. Ora bem, continuando. Project Management. Só queria ter uma ideia em relação aos que estão aqui presentes, que cursos é que estão a fazer? Gestão da qualidade, mais? Engenharia. ADM? Engenharia de quê? Produção. Engenharia de produção. O meu curso é de engenharia de produção. É uma parte. E que mais? Mecatrónico? Muito bem. Cursos tecnológicos, não é? Ou não fosse o que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: vocês estão fazendo os vossos cursos tecnológicos e nós estamos trazendo certificação em gerenciamento de projeto. Bom, o que se passa é que, independentemente dos vossos conhecimentos técnicos, muitos de vocês vão desenvolver a atividade profissional em contexto de projeto, vão estar participando em projetos. Então, ter conhecimento sobre o que é isto de entregar resultados num projeto é algo importante e que liga muito bem ao que vocês estão aprendendo aqui enquanto profissionais, vou dizer mais tecnológicos. Tá? Se não, vejamos o que é o gerenciamento de projeto. Bom, tem uma componente importante que é a do planejamento. Mas planejar, do ponto de vista de uma empresa, não é apenas fazer um cronograma bonito de um projeto.
Planejar, na realidade, é introduzir previsibilidade. E previsibilidade de quê? Do que trabalho vai ser realizado. Mas é mais do que isso. Os projetos existem, não é para manter pessoas ocupadas, que é como quem diz, não é só para o trabalho acontecer. Os projetos existem para entregar. E é o que está ali a seguir. Portanto, é a previsibilidade sobre o trabalho, com certeza, mas sobre as entregas. E, naturalmente, a minimização das incertezas. Porque se vamos buscar previsibilidade, quanto menos surpresas, melhor. Tá? Então, esta é a razão de ser de um planejamento. Não é só cronogramas bonitinhos. É determinar o que vai acontecer e o que vai ser entregue. Depois, o que é que temos? A parte do gerenciamento da execução. Uma vez tendo realizado um planejamento bem feito, então gerenciar uma execução é trabalhar de acordo com o que foi planejado e, como sempre, minimizar as surpresas. Como é que isso é feito? Gerenciando de forma integrada recursos e equipes. Portanto, aqui os recursos podem ser equipamentos, podem ser pessoas, podem ser recursos financeiros, o que seja que entre como recurso para um projeto. E tudo isto tem que ser gerenciado, naturalmente. Indicadores de desempenho, sejam eles de tempo ou custo, ou seja, os projetos, a partir de certa dimensão, não dá para gerenciar de cabeça. Nós temos que ter confiança sobre o que estamos entregando, o que estamos a desenvolver. E, nesse caso, precisamos de ter algum tipo de suporte que nos dê indicadores objetivos sobre o estado de saúde de um projeto. E o estado de saúde de um projeto, está aqui uma figura, mede-se essencialmente naquele jogo de forças. Os projetos têm que ser entregues dentro do prazo, têm que cumprir orçamento. Neste momento, enquanto não sei se, enfim, se alguns de vós já têm seguramente experiência profissional, outros não terão tanto, mas acreditem que nas empresas é preciso cumprir prazos com certeza, mas também orçamento. É preciso cumprir o escopo, que é como quem diz, é preciso entregar aquilo que é suposto, e é preciso fazê-lo com qualidade. Então este é o jogo de forças que acontece dentro do trabalho de gerenciamento de projeto. Continuando, gestão de risco. E está aqui uma frase fantástica. Um problema, antes de ser grande, já foi pequeno. Não sei se já tinham pensado nisso. Mas este fala muito também, esta frase, sobre algo que nós temos que estar atentos enquanto gerentes de projeto. Não podemos esperar que as desgraças aconteçam, que fiquem grandes. Se identificamos tendências, problemas potenciais, temos que atuar de forma preventiva. E isso é um gerenciamento eficiente dos riscos. Depois, inevitável, gestão de mudanças. Quem é que aqui já participou em projetos? Académicos que sejam, de trabalhos? Tiveram mudanças? Não. Não há como. Qualquer que seja o projeto é uma fatalidade, como a morte e os impostos. São as mudanças nos projetos. Então temos que gerenciá-las. Algumas mudanças num contexto de empresa podem ser mudanças interessantes, porque são novas oportunidades de negócio. Tá? Então não é necessariamente uma coisa má. E seguramente é algo que devemos dar muita atenção. E depois, gestão de aquisições e de fornecedores. E aqui a ideia é que os projetos já não são feitos como se fosse uma ilha em que se juntam lá pessoas e se entregam o resultado. Os projetos são resultados de várias disciplinas, de várias áreas de especialidade, de vários acordos de parceria, o que seja. Então, o gerenciamento das aquisições dos fornecedores também é uma parte muito importante. E, por fim, a razão de ser um projeto. O projeto existe para entregar alguma coisa. Então, ele existe para chegar ao fim. Porque senão não se chamava projeto, chamava-se operações, o que quer que fosse. Se é projeto, é para chegar ao fim. Chegar ao fim, bom, se tudo correr bem, é para entregar o que foi encomendado, aquilo que é o escopo com a qualidade necessária. Essa entrega tem que ser aceita e
para quem anda neste mundo dos projetos sabe que isto de aceitar as nossas entregas tem que se lhe diga, então já é um desafio. E depois tem mais duas componentes que estão ali referidas e que têm a ver com conhecimento. Sempre que há um projeto, as pessoas aprenderam, houve conhecimento que foi apurado. Então esse conhecimento não deve ficar, vou dizer, na cabeça das pessoas. Esse conhecimento tem que ficar na organização que patrocinou o projeto. Então é preciso registrar o que se aprendeu, o registro das lições aprendidas, e é preciso atualizar a base de conhecimento, sejam documentos, equipamentos, o que quer que seja. Então aqui sim, temos um encerramento completo. Tá? Então a atividade de gerenciamento de projeto essencialmente passeia aqui por estes grupos de atividades que estão aqui descritos. São atividades que ligam necessariamente com os vossos trabalhos que vocês vão desenvolver. E se os desenvolverem, tendo em consideração estes aspectos, as entregas vão ser mais eficientes, as aceitações serão mais fáceis, o conhecimento será melhor arrumado. Ok? Alguma questão sobre gerenciamento de projeto? Então vamos avançar para as certificações, que foi o que nos trouxe cá. Benefícios das certificações profissionais. Bom, obtenção de um certificado oficial internacionalmente reconhecido das qualificações e competências. Então, este é um benefício direto e lógico, não é? Para quem faz esta certificação profissional. Depois, demonstra o comprometimento com a profissão e com a carreira. Do ponto de vista de alguém que está recrutando um profissional, contratando um profissional, alguém que demonstra um comprometimento com a carreira, obviamente é um fator diferencial. Reforço da autoconfiança, principalmente para quem está iniciando a sua carreira profissional, é uma ajuda significativa. Desenvolvimento da carreira, integração num grupo profissional reconhecido. Este é outro aspecto interessante. Se existe uma profissão que é reconhecida nas empresas, mas reconhecida de forma genérica, então existe um espírito de corpo daquela profissão. Então existe esta integração num grupo profissional. E também existe o reconhecimento pelos pares, ou seja, pelas pessoas que também têm essa certificação. Oportunidades de networking, porque se conhecem pessoas que fizeram o curso connosco ou que têm estas certificações. E, por fim, não é garantido, possibilidades de aumento de salário. E, claro que não é garantido, porque isto não é só com diplomas que chega lá, tem que se fazer trabalho de qualidade, consistente ao longo do tempo. Aí sim, penso que seja garantido. Tá? Então, estes são os benefícios para a pessoa que faz a certificação. Agora, interessante é pensar no seguinte: o motor de todo este processo que vamos ver de institutos e de certificações não é só a iniciativa ou a vontade de cada um. O motor disto são as empresas. As empresas que contratam estes profissionais e as empresas que contratam as empresas que têm estes profissionais. Ou seja, benefícios para a empresa que contrata o profissional certificado. Vai demonstrar a qualificação e a competência profissional da pessoa que trabalha com ela. Então isso é um fator importante. Maior facilidade na mobilização e integração de profissionais capacitados nas melhores práticas internacionais. Outro aspecto importante. Como devem compreender, ao entrar numa empresa, sempre existe aquilo que se chama uma curva de aprendizagem. A pessoa não chega lá e de um dia para o outro começa a dar rendimento. Tem que se integrar. Então, tudo o que seja estar alinhado com boas práticas internacionais, e estando essa empresa também com esse alinhamento, torna estes processos de adaptação e de dar rendimento muito mais fáceis. Então, este é um bom aspecto. Empregados comprometidos segundo o Código de Conduta. Este é um aspecto interessante, não sei se já se fala muito aqui ou não, e tem a ver com o seguinte. Para fazer uma certificação profissional, a pessoa tem que assumir, tem que assinar e assumir que vai cumprir um código de conduta. Na prática tem a ver com ética. Ética, sim, é algo que se fala bastante. Do ponto de vista de uma empresa, a ética e ter profissionais éticos é algo importantíssimo. Além
de ficar bem, pensem também no que consome de energia e de recursos a uma empresa o controle de umas pessoas sobre as outras, sobre os trabalhos, sobre os resultados. Então, além de se ficar bem, mesmo do ponto de vista financeiro, profissionais éticos são uma vantagem para as empresas. Tá? Então, isto é algo que é apreciado. Bom, vou dizer, estas coisas todas vêm dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos isto é muito valorizado, estas questões da ética. Aqui no Brasil, a julgar pelas campanhas que eu estou encontrando, também começa a ser valorizado. De facto, faz toda a diferença. E, por fim, imagem corporativa de competências e alinhamento com as melhores práticas internacionais. Ou seja, empresas que têm muitos profissionais certificados sempre fazem propaganda desse número de profissionais. Então é algo que o mercado valoriza. E se valoriza, vamos ao último grupo de benefícios, que é os benefícios para o cliente que contrata uma organização que tem profissionais certificados. Maior facilidade na comunicação e entrega de serviços quando todos estão alinhados com os normativos e práticas de referência. Ou seja, uma empresa que contrata empresas que já estão alinhadas com as práticas internacionais também tem uma confiança que o entrosamento entre as pessoas, que a entrega dos serviços ou dos produtos vai ser muito mais ágil. Então essa é uma vantagem significativa. E confiança de que os serviços são prestados com qualidade e de acordo com as melhores práticas internacionais. Tá? Então este é um leque de benefícios sob os diversos pontos de vista das diversas, vou dizer, partes interessadas. Interessa ao profissional, interessa à empresa que contrata ao profissional e, naturalmente, aos clientes dessas empresas. Okay? Continuando. Certificações profissionais do PMI. Já ouviram falar do PMI? Ok. Então vamos ver o que é o PMI. Ok. Existem várias tabelas que falam do salário dos profissionais certificados. Eu, pessoalmente, e, enfim, para quem está no mercado, além do mercado enquanto profissional, mas também contratamos e lidamos com pessoas que têm estas certificações, vou dizer-vos que não temos as coisas tabeladas, não temos uma tabela diretamente ligada a uma certificação profissional. Obviamente temos os nossos números tabelados, mas tem a ver com a experiência, com os resultados já entregues, com a sua formação, no caso, a graduação universitária. Então, posso-vos dizer que é sempre um fator preferencial, mas não temos uma indexação direta entre salário e certificação. Tá? Tem um salário médio aí que vai variar de 5 a um pouquinho mais ou menos, mais ou menos. Existe, de facto, essas tabelas. Eu, pessoalmente, não me enquadro, não concordo assim muito com essas tabelas, porque eu encontro uma variação maior. E a minha recomendação aqui é que não fiquem presos a essas tabelas. Tá? Não é porque se fica já com uma certificação, imaginem estar numa empresa, acabei de me certificar, quero ser aumentado, não é assim tão direto. Portanto, de facto existem tabelas, existem números. Eu pessoalmente prefiro não avançar com esses números, até porque, posso-vos dizer, da nossa experiência, depende muito da experiência e das capacidades do profissional. Tá? E esse é sempre o primeiro nível de escolha. Agora, naturalmente que em fator preferencial existe e também existe confiança de que alguém com estas certificações ou pode entrar logo num salário maior ou então poderá fazer uma progressão mais rápida. Agora, uma correspondência direta não temos. Tá? Muito bem. PMI, Project Management Institute, organização internacional responsável pela normalização da teoria, prática e profissionalização para a área de gerenciamento de projetos. Portanto, é o Instituto Internacional que rege esta profissão. Foi fundado já há muitos anos, em 1969, nos Estados Unidos.
A presença é global hoje em dia, já não podemos dizer que PMI seja americano, já não dá, porque ele está presente em todo o ano. Ou seja, tem cerca de 260 capítulos. Um capítulo, vou dizer, é uma representação regional. Existe um capítulo em São Paulo, um capítulo, enfim, por cidade. Tá? Não garanto que existem todas, mas existem muitos. Portanto, cerca de 260 capítulos representando 185 países. Ou seja, tudo o que é país está lá representado. No Brasil existem 13 capítulos. O Brasil é um membro do PMI bastante relevante. Portanto, o Brasil é muito reconhecido pelo PMI, tem muita gente e é muito dinâmico, portanto é bastante valorizado aqui. Tem cerca de 400 mil associados em todo o mundo, o que é impressionante, quase meio milhão de project managers associados. Não se tem que ser project manager, tem que estar associado só, mas naturalmente se a vocação do PMI é uma associação profissional, tende para aí. Cerca de 490 mil certificados profissionais em todo o mundo. Ou seja, não é obrigatório ser associado do PMI para ter a certificação profissional, mas é recomendado, mas pelo menos no primeiro ano. Depois eu já explico melhor. É responsável pela compilação e divulgação das melhores práticas e é o PMBOK. Enfim, o PMBOK é relativamente conhecido, já tem uma edição com milhões de cópias ou de exemplares, mais exatamente. Portanto, é o Project Management Body of Knowledge, é o corpo de conhecimento do gerenciamento de projeto. E é responsável pelas certificações profissionais PMP e KPM. São as duas mais relevantes. Depois existem outras de especialização. Estas duas já vamos explicar a seguir. Importante, o PMBOK o PMI é direcionado para gerenciamento de projeto de forma transversal, ou seja, aplica-se, ou estas melhores práticas são aplicáveis em todas as geografias e em todos os setores onde haja projetos. Claro que todas as coisas têm que ser adaptadas, mas pretende ser uma representação completamente internacional e transversal em termos de atividade. E aqui embaixo estão o endereço do website, tanto do PMI Internacional como do capítulo de São Paulo, caso queiram consultar. Sobre certificações, temos então a primeira delas, que é a certificação PMP. PMP, Project Management Professional, e destina-se a profissionais com experiência e competência no planejamento e controle da execução dos projetos em diversas áreas de atuação. Ou seja, destina-se a profissionais com experiência na área de gerenciamento de projeto. O que é preciso para fazer o exame de certificação? Bom, para quem tem graduação universitária, é necessário pelo menos 36 meses de experiência em gerenciamento de projeto, depois o resto não se preocupe. 4.500 horas distribuídas em diversas fases de um projeto. Se tiverem os 36 meses, o resto também conseguem distribuir. Portanto, relevante é 3 anos de experiência, para simplificar. Para quem tem o ensino médio completo, é preciso mais tempo de experiência. Dá 5 anos, 60 meses de experiência. Tá bom? Além da experiência, é preciso treinamento específico nestas práticas, nomeadamente no corpo de conhecimentos, no PMBOK. E são necessários pelo menos 35 horas. Okay? Digo já que 35 horas é curto para entrar no PMBOK, que é o segundo monte. Vai ser preciso muito estudo com 35 horas. Mas, em termos de requisitos, este é o mínimo necessário. A seguir, necessário renovar a cada 3 anos. Aqui vale a pena explicar o seguinte. Vocês estão numa universidade, estão fazendo uma graduação universitária e, uma vez chegando ao fim com sucesso, nunca mais na vida vão perdê-la, não é? Fica presa ou ligada a vocês. Numa certificação profissional, as coisas são diferentes. Uma certificação profissional pretende ser um certificado de empregabilidade. O que é que isso significa? Significa que o profissional que tem aquela certificação está apto a desenvolver aquelas funções. E isso indica que tem conhecimentos, experiência
e que se mantém ativo na profissão. E por isso é que é necessário renovar a cada 3 anos. Porque se fez o curso, passou e passado 10 anos, enfim, a pessoa não se recorda ou as coisas evoluíram. Então, essa é a razão pela qual é necessário renovar a cada 3 anos. Só para ficarem descansados, renovar não é fazer o exame de novo. Tá? Renovar é só mandar lá para o PMI uns, vou dizer, demonstrativos ou comprovantes de que se mantêm ativos na profissão. Portanto, não é uma coisa complicada. Existem cerca de 460 mil certificados ativos PMP no mundo, dos quais próximo de 10.300 no Brasil. O Brasil tem, se não me engano, é o 6º país com mais pessoas certificadas. Claro que o primeiro são os Estados Unidos, mas o Brasil tem já peso em termos de número de pessoas certificadas. 10.300 é um número bem interessante, se considerarmos que estamos a falar de profissionais com experiência. Se quiserem saber mais sobre esta certificação, hoje seria exaustivo estender mais, têm aqui o caminho para lá chegar. É o website e depois as várias opções que devem escolher. Ok? Alguma questão sobre o PMP? Então vamos à próxima certificação. Desculpe, ainda falta esta parte. Quanto é que custa? Não perguntaram, mas imagino que queiram saber. Ou posso mudar já? Então, quanto é que custa a certificação PMP? Isto são custos diretos para o PMI. Então é preciso pagar uma associação, caso assim entendam, que custa $129. Eu vou já ser muito direto. É opcional a associação ao PMI, mas como podem ver se fizerem as contas, fica mais barato certificarem-se no primeiro ano. Então, que mais não seja por razões financeiras, no ano em que fazem a certificação, devem certificar-se. Tá? Depois, associação a um capítulo PMI no Brasil. Eu digo no Brasil porque este valor de $20 varia de país para país e também pode mudar de ano para ano, portanto $20 é um valor aproximado. Recomendo sinceramente que façam, se fizerem uma certificação e se associarem ao PMI, que façam também para o capítulo local, porque é uma forma de dar força à vossa representação local. Tá? E $20 não é muito. Depois o exame propriamente dito custa $405 para associados e os tais 555 para não associados. Tá? Caso não passem no exame, às vezes acontece, é preciso pagar, está ali meio pagado, mas pronto, são $275. Depois, se quiserem manter-se, aí já é a opção de cada um, associados ao PMI, são $119 por ano. E a renovação a cada 3 anos é de $60. Tá bom? Feitas as contas, uma certificação custará perto de $554. Okay? O que é que acham do número? Estavam à espera que fosse maior, menor? Mas já estou a $1.000 e tal, não sei, mas quando eu pergunto, esse assim número. O peso que tem o PMI de fato no nosso cotidiano. Nós sabemos agora pelo que você está dizendo, mas ainda não temos conhecimento tácito da teoria do assunto. Muito bem, é verdade. Mas chegam lá depressa, com certeza. Entrando no mercado profissional e desenvolvendo atividade em contexto de projeto, vão ter essa sensibilidade rapidamente. De qualquer maneira, esta certificação é para profissionais com experiência. Então, é natural que quem não tem ainda essa experiência em gerenciamento de projeto, aí se calhar é melhor olhar para a outra certificação, que é do KPM. Certified Associate in Project Management. Esta certificação, sim, é direcionada para profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, ou seja, sem experiência profissional, e certifica que o profissional certificado tem os conhecimentos na matéria. Não certifica experiência, certifica conhecimentos na matéria. É uma certificação ainda muito recente, que começou em 2003.
nestas questões de certificações profissionais e se pensarmos nas coisas à escala global, 2003 para agora é muito pouco tempo. Tá? O que é preciso para um profissional se submeter a este exame? Bom, ensino médio completo, ok? E depois uma opção à escolha, ou 23 horas de treinamento, ou cerca de 1 ano de experiência em contexto de trabalho. Okay? Desculpem, em contexto de projeto. Já agora vou fazer um parênteses acerca do ensino médio completo. Se vocês virem, a maior parte das certificações profissionais de facto exigem ensino médio completo e não graduação universitária. Bom, não é que valha mais ou menos. Mas já as empresas valorizam a graduação universitária. Portanto, essa é a primeira razão para não nos preocuparmos muito. Mas a razão pelas quais os institutos internacionais vão mais para o ensino médio completo tem a ver com equivalências. É muito complicado dizer o que é uma graduação académica, uma certificação universitária, uma graduação universitária aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. As equivalências ainda não funcionam bem. Então, para ficar mais simples, eles põem pelo ensino médio completo. Okay? As coisas são mais pacíficas. Então, é uma razão muito prática. Que mais? É válido por 5 anos, não renovável. Então, esta certificação é diferente da outra. É um certificado de empregabilidade de 5 anos. E porquê que é de 5 anos? Bom, porque ao fim de 5 anos de experiência já não é relevante ter um KPM. É melhor avançar. Porque o KPM atesta conhecimentos, não atesta experiência. Se a pessoa já tem, então deve progredir. Existem cerca de 15 mil pessoas certificadas a nível mundial e no Brasil ainda só existem 250. Então é algo que está ainda no início. Okay? Alguma questão sobre esta certificação? Querem saber quanto é que custa ou não? Então quanto é que custa? Bom, a associação custa o mesmo, os mesmos $129, os mesmos $20 para o capítulo local, se assim entender, e o exame são $225. Depois a repetição são 150 e basicamente é isso. Ou seja, consegue-se fazer esta certificação por $374, que são valores perfeitamente acessíveis. Ok? Continuando. Agora tenho que fazer aqui um desenho e depois lá fora vão ter que um teste sobre este fluxograma, tá? Não, está aqui aparentemente muito complexo, mas é só para ajudar a descrever um processo que na realidade é muito simples. Mas que é difícil de saber quando nós queremos certificados, que é qual o processo para fazer a candidatura. Isto tem algumas passagens, alguns senãos, e é isso que eu queria explicar aqui. Então a primeira parte é tornar-se associado do PMI. Isso não é complicado, é só ir ao site, cadastrar e pagar. Portanto, essa não tem nada de especial. A seguir, caso queira avançar para o exame, as coisas são um pouco mais complicadas. Primeiro, é preciso apresentar uma candidatura. E essa candidatura, no caso do PMP, é um formulário gigantesco em que vocês têm que demonstrar não, em que têm que descrever as vossas 4.500 horas distribuídas por não sei quantos critérios, aquilo dá trabalho. Recomendação muito prática: façam um download de um Excel, que não existe no PMI, mas que existe ao fim e ao cabo de um formulário em Excel, tá bom? E preenchem isso tudo. E depois, quando forem online, só têm que fazer copy-paste, porque senão é muito complicado. 10.500 horas descritas à americana dá trabalho, tá bom? Então a primeira dica é: descarreguem um formulário. Uma vez preenchido todo aquele formulário gigante no website, submete-se a candidatura e depois vem o resultado. Bom, se for um não, é preciso fazer de novo ou preencher de novo, não é? Esse é óbvio. Se for o sim, ainda há duas possibilidades, que é ser eleito ou não para ser auditado. Essa é a parte interessante para explicar.
cerca de 20% das pessoas que apresentam candidatura têm que demonstrar aquilo que descrevem. Tá? Ou seja, vocês viram antes, havia uma série de requisitos para poderem inscrever-se, não é? De experiência e de habilitações. Mas é só escrever lá no site. Mas 20% das pessoas são sorteadas ou azaradas para ter que mostrar aquilo que escreveram no formulário. Okay? E como é que demonstram? Bom, as certificações universitárias ou o que seja, é só digitalizar e enviar para eles os diplomas, o certificado, o que queiras chamar. A experiência profissional. Como é que se demonstra 4.500 horas de experiência profissional? É um desafio. Não é? É só dar os e-mails de alguém a quem eles possam telefonar, e-mails e telefones, a quem eles possam telefonar ou enviar um e-mail a perguntar se é mesmo verdade. Tá? Então, isto é o espírito americano, as pessoas descrevem e são responsáveis pelo que escrevem e pelos seus compromissos. Então não é preciso nenhuma superprodução de comprovantes. É só alguém na terceira pessoa que possa comprovar que é verdade. Está bem? Então só uma vez a falarem auditorias e mostrar não sei o quê, não é complicado. Eu fui um dos sorteados ou azarados, de facto não foi complicado. Pronto, uma vez passando também essa fase, para quem tenha que ser auditado, recebe-se o certificado não é certificado, a declaração em como a pessoa se pode candidatar a exame, então só tem que inscrever-se para marcar o seu exame num centro de testes que existem, aqui em São Paulo existe num monte de cidades, e são testes que já fazem para os MBAs, enfim, são centros de testes. Tá bom? Alguma questão sobre este workflow sofisticado? No fundo é. Não? Ok. Alguns números interessantes. Isto também para quem disse que realmente nunca ouviu falar de PMI, mas olhem, o mercado de trabalho já ouviu falar. Existem cerca de 10 mil certificados PMP no Brasil, 10.300 mais exatamente. Estima-se que o mercado necessite de 14 mil nos próximos anos. Mais interessante, existem cerca de 250 certificados KPM e estima-se que o mercado necessite de 15 mil até 2014. Okay? Com esta dinâmica fantástica em que está o Brasil, os projetos, os agentes transformadores são muito importantes. E as pessoas que consigam integrar-se bem no contexto do projeto e desenvolver os seus trabalhos, fazer as suas entregas de uma forma alinhada com as equipes e com as boas práticas, isso é algo bastante valorizado. Portanto, a tendência, efetivamente, é que o mercado cada vez mais valorize estes profissionais. Tá? E é isso. Agora algumas dicas para passar no exame. Não são muitas. Fazer um bom curso preparatório. Ora bem, esta dica existe pelo seguinte. As perguntas dos exames não são necessariamente perguntas diretas. Aquelas, quantas áreas de conhecimento existem? Vocês vão ver ao livro, depois tem lá a resposta. Então, isto são perguntas diretas. Uma boa parte das perguntas são as chamadas perguntas situacionais. Imagino que estava num país a fazer um projeto em que aconteceu não sei o quê e depois lhe perguntaram isto. O que é que você vai fazer? Depois são 4 hipóteses que não têm nada a ver com nada. Então, isto são perguntas situacionais. E para entrar neste espírito da pergunta situacional, é importante um curso em que se deem estas dicas e em que se treine esta forma de pensar, que é um bocado americano. Tá? A seguir, estudar, não é hipótese. Mas vocês já estão na universidade, então já sabem que estudar acompanha. A seguir, treinar muito, fazendo testes e investigando as respostas corretas para treinar o mindset. Bom, aqui é mais uma alusão às tais perguntas situacionais que eu referi. Aqui ainda por cima, a resposta a estas perguntas é uma resposta em que nós temos que pensar como os americanos. E eles pensam de uma forma um bocadinho diferente de nós. No fundo, as nossas culturas não são Portugal, aqui do Brasil, não é assim tão diferente. Então, para entrar no espírito americano, é preciso treinar. E é treinar a fazer os exames e tentar perceber porque é que eles acham que aquela resposta é mais correta que a outra.
acreditem que faz toda a diferença este treino. E depois também, um dia que trabalho em multinacionais, o mindset americano também é importante, então também serve para ele. Por fim, treinar fazendo exames no intervalo de tempo pré-definido para treinar a produtividade e a inteligência emocional. Ora bem, isto significa o seguinte: o ato de fazer o exame por si só já é um desafio. O exame são 200 perguntas que têm que ser respondidas em 4 horas. Dá 1 minuto e tal por cada pergunta. Então, no final, a pessoa, como é que se chama? Ixi, já quase não sabe. Ou seja, é um desgaste psicológico muito grande. Então, a pessoa tem que treinar o ritmo da resposta, não pode encalhar quando não sabe responder. Isso são os fatores da produtividade. E depois a questão da inteligência emocional, ou seja, tem que manter sempre o mesmo nível de atenção, sem se enervar, sem começar a não soube responder, sem dar poder aos pensamentos. Porque com o grau em que é necessário ir respondendo, se a pessoa começar ali com pensamentos laterais, vai complicar. Então, se treinar a responder a 200 perguntas em 4 horas, e fizer isto algumas vezes, se sobreviver ao esforço, vai valer a pena porque vai ganhar produtividade e calma. Ok? Alguma questão sobre o exame? Querem saber em que língua é que é ou não? Eu tenho que criar as perguntas. É de inglês, francês, português ou é apenas um padrão? Tem em inglês americano, naturalmente, mas já tem também em português do Brasil, logo de cara. Então essa é a boa notícia. Antes, já agora para se situarem, antes era sempre em inglês americano, mas depois havia um helpzinho em que a pessoa escolhia em que língua queria ver. Então, se carregasse lá no botãozinho, podia ver, por exemplo, em português do Brasil. O simples facto de carregar numa janela para ler numa outra língua ia comprometer a produtividade do exame. Então, enfim, que remédio, não é? Melhor que não ter nada, mas não era grande coisa. Agora, de origem, já podem fazer em português do Brasil. Ou, claro, em inglês ou americano, o que seja. A recomendação é: a língua que vocês escolherem para o exame deve ser também a língua em que devem estudar o PMBOK. Essa é uma recomendação óbvia, não é? E é isso. Em termos de certificações, é o que nos traz cá. Sobre a Aventia, e rapidamente, quem somos nós? Bom, a Aventia existe há 15 anos, tem capital 100% independente, portanto não é uma empresa cotada em bolsa, tem donos. Tem sedes em Barcelona, Madrid, Lisboa, São Paulo e Londres, e a sequência é a sequência cronológica, ou seja, a Aventia começou em Barcelona, depois foi para Madrid, Lisboa há cerca de 3 anos, estamos em São Paulo desde este ano e também em Londres. Tem mais de 500 pessoas, há aqui o faturamento de 30 milhões de euros, enfim, 150 clientes ativos, 600 projetos, e, portanto, foco vertical, ou seja, nós prestamos serviços muito completos em diversos setores verticais. Telecomunicações, administração pública, finanças, por aí. Temos, vou dizer de forma resumida, um monte de certificações relevantes e internacionais: Microsoft, CMMI, do PMI, ISO e mais umas quantas instituições internacionais de referência. Este edifício bonito é a sede de Barcelona. E agora isto ia avançar. Aqui no Brasil, enfim, para nos mantermos focados, estamos entrando com 3 focos principais. O gerenciamento de projeto, uma linha de PPM, ou Professional Project Management, a linha de qualidade de software, chamada de Governo TI, e depois um vertical para a área das telecomunicações. O nosso trabalho, essencialmente, ou a forma de entrega dos nossos serviços, é em consultoria, outsourcing especializado e treinamento. Em relação ao treinamento,
qual serão mais sensíveis. Bom, temos uma grade maior do que esta, uma grade de cursos maior do que esta, mas aqui está o resumo e dentro do resumo temos os destaques. Fundamentos em gerenciamento de projeto e preparação para o exame de KPM. Isto para o treinamento base. Treinamento avançado, temos o PMP, que já falámos antes, e depois mais uma quantidade de especializações. Outra área em que atuamos bastante e que está ainda no início em termos internacionais, mas com um potencial interessante, a área de Business Analysis. Também damos certificação, damos cursos de preparação para os exames de certificação profissional e também fundamentos nesta área. Já agora, Business Analysis. Business Analysis, de uma forma muito resumida, tem a ver com a escolha dos melhores projetos e tem a ver com outra coisa que esta já tem desde caras a ver com o vosso trabalho, que é a definição clara dos requisitos, dos projetos e das soluções que são entregues. O que quer que seja entregue num projeto tem que dar resposta a alguma necessidade, tem que ter determinadas características, esse é o mundo dos requisitos. Então, esse é o mundo de Business Analysis. Se precisarem saber mais informações, está aqui. Em relação a, agora entrando um pouco mais dentro dos diversos cursos que temos, dando destaque ao KPM, que será aquele que a maior parte de vós poderá estar eventualmente interessado. Bom, o programa está aqui, depois vocês veem, mas é o gerenciamento de projeto nas várias vertentes ou áreas de conhecimento. É um curso de 42 horas em sala e 18 horas, pelo menos, na aplicação de simulado de teste de exames. A Aventia tem estatuto REP do PMI, ou seja, é uma entidade reconhecida pelo PMI para dar cursos. E esses cursos dão cerca de 60 PDUs. Um PDU é um Professional Development Unit, e é o que comprova aquelas unidades, aquelas horas que nós falamos. Okay? Para alunos da ENIAC, porque a nossa presença aqui é feita dentro do escopo de uma parceria. Bom, as condições que estão a ser propostas para os alunos da ENIAC, para o KPM. Temos uma turma a começar já no início de dezembro e uma segunda no 16 de janeiro. O curso vai ser lecionado, ou vai ser dado em período noturno, aqui nas instalações da ENIAC, e irá custar 8 vezes R$200. Depois dos 16, R$1.600. O aluno que fizer inscrição imediata, portanto, há aqui mais uma campanha de 5% de desconto para a inscrição imediata ou rápida, se assim podemos chamar. Este é para o KPM. Para o PMP, estamos a preparar uma turma para janeiro e aqui, quem estiver interessado, pois existe, acho que já está aí dentro dos saquinhos um documento de intenção e será relevante também identificarem essa vossa intenção. Já viram há pouco quais são os requisitos para um e para o outro, portanto poderão fazer a escolha dentro dos requisitos aplicados. Alguma questão? Este é o meu nome, que eu faço, tenho aqui os meus contactos para o que necessitar, se precisarem também de mais informações, além dos e-mails gerais que foram aparecendo, está aqui o meu pessoal, estou à disposição. Obrigado.